Ele começou a empreender com 15 anos e já participou dos primeiros modelos de negócios viáveis da internet brasileira, com afiliados de e-commerce, links patrocinados e venda direta da publicidade. Então, hoje, para falar sobre monetização, o Bruno. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre monetização. Gostaria primeiro de agradecer o convite do King Host do Mandarina. Eu descobri hoje que o Juliano, que antes era HostNet, fez parte da minha vida de empreendedor. Não só minha, mas de muitos amigos meus que lá para os anos 2000 lutavam muito para ter um negócio lucrativo. E se vocês não participavam naquela época de hosting, a gente chegava a gastar R$3.000 por mês. Então, brigar publicidade e hosting era uma guerra infinita. E a HostNet, ela fazia parceria com muitos dos meus amigos. E eles davam um hosting de graça. Então, a HostNet, de certa forma, viabilizou negócios que hoje são muito grandes e até um pouco anônimos, que eu vou falar hoje para vocês. Eu vou separar o papo em 3 partes. Primeiro, falar um pouco desses primeiros modelos de internet que eu participei, que a HostNet fez parte, hoje King Host. Isso foi coincidência, não sabia antes de fazer a apresentação. Depois eu vou falar um pouquinho do QCanto e dos modelos que circundam o QCanto, modelos que estão na mesma área de geolocalização, transações com negócios locais. E, por fim, falar um pouquinho de negócios que eu gosto para o presente e para o futuro. Para quem pensa em empreender, são algumas dicas legais. Bom, falando um pouquinho dos principais modelos dos anos 2000, acho que aqui na esquerda os grandes modelos, né? E na direita os modelos um pouco menos conhecidos, mas acho que o Juliano vai lembrar de vários, que alguns deles eram hospedados lá na HostNet. A grande questão da internet brasileira é que no começo dos anos 2000, até 2005 mais ou menos, não existiam negócios medianos. Eram sites pequenos, como os que eu tive, muito pequenos, que tentavam ser lucrativos e estavam buscando os primeiros modelos de internet. E, do outro lado, sites gigantescos com muito dinheiro, que foram um dos poucos que sobreviveram. Entre eles, o Buscapé, que, de certa forma, é um modelo de sucesso, especialmente porque o cliente que entra no Buscapé está quase comprando uma coisa, é um cliente com muito valor. O Mercado Livre é um marketplace de sucesso porque, assim como todos os marketplaces, você precisa desenvolver os dois lados, de quem compra e de quem vende. O Mercado Livre é um dos poucos marketplaces em que o cara que compra, ele se parece com o cara que vende. Muitas vezes você é um comprador e um vendedor, então o marketing é muito mais fácil. E foi um marketplace que surgiu em 98 e hoje está gigante. Eu coloquei o TripAdvisor, que é um modelo que tem certa semelhança com o QCanto, mas eu gosto muito por causa da história deles. Eles, durante a bolha, eles tinham um modelo que era opiniões sobre hotéis e viagem, para quem está viajando, e chegou a bolha, eles não tinham o que fazer. Falaram, pô, ou a gente fecha ou a gente fica lucrativo, ou a gente levanta dinheiro, que no caso não ia acontecer. E eles ficaram lucrativos. E no mercado de viagem é um dos poucos em que essa parte de ter um modelo de negócio viável, ela começou muito cedo, principalmente porque são transações de alto valor. Mas é um dos raros casos que, na época de 2000, conseguiu ser lucrativo enquanto todo mundo estava quebrando. E o melhor de tudo é que eles não receberam um centavo de investimento de ninguém. Então, hoje é uma empresa de $6 bilhões, que começou bem devagarzinho, organicamente, e chegou onde chegou com pernas próprias. Do outro lado, a gente tem um monte de sites, provavelmente alguns deles vocês conhecem, outros não, que começaram em 99, 2000, 2001, na época em que não existia modelo de negócio. Muitos deles começaram porque o empreendedor tinha vontade de fazer algo legal para outras pessoas. Charges ou mensagens virtuais, você mandava uma mensagem para outra pessoa, você jogava um joguinho online, você fazia via música do Vagalume. E são negócios que começaram com pessoas normais, como eu na época, e hoje alguns deles são gigantes. Gigantes ao ponto de ser top 10 mais acessado do Brasil, negócios milionários e anônimos. Em 2001, em 98, na verdade, meu pai ele ajudou a fundar a primeira startup da Editora Abril, que era de conteúdo, e ele me deu um CD de Front Page, que era um programa para fazer sites da Microsoft. Eu comecei a fazer sites e em 2001 eu resolvi fazer um primeiro site útil. Naquela época os buscadores eram muito, muito ruins, então no Google nem existia. Tinha buscador que era ordenado alfabeticamente, outros não funcionavam direito, aonde, cadê, Yahoo. E eu falei, bom,
Se eu quero deixar o usuário feliz, eu quero dar os melhores serviços para ele, não ele faz uma busca e não consegue achar o que ele precisa. Então, eu fiz um diretório. Na época ele era bonito, mas é que os padrões de beleza mudaram um pouco. E aí foi isso. Eu lancei, não queria ganhar dinheiro, eu queria deixar os usuários felizes usando ele, e deu certo. Em 2000, 2001 ele começou a crescer, eu era bem jovem ainda. De alguma forma, a mídia ficou interessada em publicar, jovem empresário, etc. E o negócio decolou. Saiu no Estadão, na época, em outros veículos. E junto com esse crescimento de acesso, tinha mais gente acessando, eu ficava feliz, mas também apareceu o interesse de pessoas querendo anunciar. E naquela época era como se fosse assim, nossa, eu não pensei em ganhar dinheiro, mas tem gente querendo me dar, eu vou começar a aceitar. E aí eu comecei a vender banner pelo site. Era um negócio muito chato, você tinha que vender banner, negociar, receber o dinheiro, colocar o banner, tirar. Mas era legal porque pagava as contas e já era lucrativo. E então, em 2001 a 2003, eu vendi bastante banner. Chegou em 2004, surgiu um dos primeiros programas de afiliados da internet, que foi a grande mudança para os pequenos sites. E ele chamava Mercado Sócio, era do Mercado Livre. O que isso fazia? Você tem um site, você quer monetizar. Por outro lado, eles têm uma plataforma de e-commerce, de um marketplace que você vende e compra coisas novas e usadas. E eles precisam de mais clientes. Eles têm muitos produtos, precisam vender mais. O que eles fazem? Eles me pagam uma comissão se eu trouxer um novo comprador. Então, a pessoa está vendo uma parte de notebooks no meu site, leva para o Mercado Livre, ele me pagava uma grana. E esse foi o primeiro modelo escalável que me permitia focar 100% no desenvolvimento do meu site. Eu não precisava ficar vendendo banner, eu colocava o Mercado Livre e começava a escalar. E aí, depois de 3 meses investindo, colocando mais banners, etc., eles me chamaram para conversar, falaram, pô, você está crescendo bastante, a gente quer apostar em você, a gente vai ensinar você como fazer internet, como fazer marketing, como fazer SEO para aparecer em primeiro do Google, e você vai vender apenas a gente. Então, ele meio que estava fazendo exclusividade para não vender Submarino, Americanas, etc., no meu site. Na época, eu era muito jovem, foi a minha primeira reunião da vida, eu falei, beleza, vamos fazer esse negócio. E não só isso, mas eles também me deram acesso a centenas de milhares de produtos do Mercado Livre para colocar dentro do meu site. Então, quando alguém digitasse iPod Shuffle preto, eu apareceria lá no Google vendendo Mercado Livre, aí aparecia Americanas, Mercado Livre, a gente competia, eu ganhava, o Mercado Livre ganhava, e foi uma parceria que mudou meio que a trajetória da minha carreira empreendedora. O site, nessa época, saiu de 20 mil acessos por mês para 20 milhões, foi um dos grandes sites de 2005, 2006, estava entre os top 50, e junto com isso surgiu também outros programas de afiliados. O Google AdWords, que foi melhor ainda do que o Mercado Sócio, e a Lomadi, que era do Buscapé. Então o mercado amadureceu e todos aqueles sites que lançaram por paixão mesmo, por querer lançar algo novo, começaram a ver formas de ganhar dinheiro. E daquela lista que eu passei para vocês, tem muita gente que ganhou muito dinheiro e ninguém sabe, mas são negócios gigantescos que passaram anos sem ganhar nada até que surgiu um modelo. E aí depois, quando surgiu o modelo, lógico que muita gente que só queria ganhar dinheiro começou a fazer o mesmo. Esse daí era um pouco do link grátis. Então ele virou um portal de conteúdo depois que eu comecei a descobrir esses programas de afiliados, e eu fazia sites de todas as coisas. E algum deles eu escrevia, tipo de chapinha, de dieta, eu que escrevia. E de fofoca também. Então ele virou um portal de conteúdo porque era o que deu certo e deu muito certo. Celebridade, fofoca, jogos, Hannah Montana, um monte de coisa legal. E aí depois, em 2005, que eu já tinha uma noção de como fazer internet, eu lancei uma coisa que tem bastante a ver com o que canto, que é, bom, eu sei ganhar dinheiro com o Mercado Livre, eu sei fazer SEO e aparecer em primeiro, meu hobby é pescar, então eu vou montar um site em que eu não precise gerar conteúdo, porque no outro, meu único custo era gerar conteúdo. E esse daqui não, os usuários sobem as fotos, porque pescador, ele tem o ego de mostrar o peixe que ele pega, então ele vai lá e posta. E em 2005 até agora eu gastei muito poucas horas, montei uma coisa totalmente colaborativa e também lucrativa, além de alimentar meu hobby, eu ganho um monte de coisa, vou pescar de graça, etc. Então é um modelo pensado para ser totalmente standalone, assim, eu não preciso gastar horas por mês, ele está no ar até hoje, eu não gasto 1 hora, nesses últimos 3 meses eu não gastei tempo nenhum, ele acaba gerando uma renda
e acaba sendo um serviço legal para o usuário, porque o cara que quer, por exemplo, ter uma foto de um pacu ali, que é um peixe, esse redondinho. Ele vai saber, nessa época, onde que está dando esse peixe, que isca o cara está usando. Então, é uma informação relevante. Por isso, virou um site relevante e chegou a ser o mais acessado de pesca, com 1 milhão de acessos por mês. Hoje em dia, ele está bem pequeno, porque eu meio que larguei, ele está no automático. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o QCanto. Quem é que já usou o QCanto? Recife? Até que estamos começando, porque a gente começou em Recife faz pouco tempo. O QCanto é um guia feito pelo consumidor e ele visa transformar a cidade através da opinião dos usuários. Então, você escreve opiniões que ajudam a reforçar quais são os lugares bons da cidade e os lugares ruins você ajuda a melhorar. Então, a gente deixa o consumidor muito mais exigente e melhora o serviço de toda a cidade. Ele está disponível em plataforma de iOS, Windows Phone, Android e o próprio site. Hoje a gente tem 6 milhões de pessoas que usam todos os meses, 20 cidades e 5 países da América Latina, que a gente já tem presença com pessoas. E a gente gera 300 mil ligações por mês, de consumidor para dono de negócio. E isso tem tudo a ver com o modelo de negócio. Se a gente está fazendo 300 mil transações, existe muito valor aqui, e é isso que a gente quer capturar. Tem pessoa que está no carro com fome e não sabe onde comer. Então, é assim que a gente... Essa é a base de como o QCanto vai ganhar dinheiro. Eu gosto de definir em uma frase o buscapé dos serviços locais, com conteúdo e barreira de entrada. Por que o buscapé dos serviços locais? O Buscapé é uma das maiores empresas do Brasil, tirando o Mercado Livre, que não é brasileiro, o Buscapé foi uma das gigantes. E por quê? Justamente pelo motivo que eu expliquei. A pessoa que está quase comprando, ela está a 1 hora de comprar, é a que tem maior valor da internet. Tem aquela pessoa que você quer que compre, então por impulso ela compra, mas quando ela vai para o Buscapé, ela está ali, ela está fazendo a transação, ela só quer pegar o melhor preço. No QCanto é igual, ainda mais com a tecnologia nova que permite que você use o celular para ver o que tem por perto. Se você está com fome, você vai escolher um lugar para comer naquela hora. E esse cara tem muito mais valor do que o cara que está pensando em comer daqui a um mês, que pode desistir, enfim. Então, acho que é uma boa definição. E não existe muito segredo nesse tipo de negócio. Você vai falar, bom, então vocês vão meio que fechar essa transação, o cara está com fome e ele vai reservar uma mesa. E esse não é um modelo que a gente tem puramente hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente começou um pouco mais com o modelo de publicidade tradicional, então a pessoa abre e vê lugares por perto, ela vê e vai no lugar. Não necessariamente a gente ela retirou uma oferta, ou ela reservou e pagou alguma coisa, e sim, a gente foi um meio para ela descobrir um lugar novo. E a gente também está no meio de uma migração de muitos donos de estabelecimentos locais, que são nossos clientes, eles ainda estão em mídia offline, muitos mesmo. Então a gente está trazendo caras que hoje eles anunciam em guia de bairro, eu não sei se aqui em Recife é famoso, mas em São Paulo tem muito. E eles estão tendo a primeira presença na internet. Então, não é só uma questão de publicidade, e sim dele ter uma página legal, e não precisa ser só um site, pode ser uma página no Facebook, uma página no QCanto. E esse ainda tem muito valor, né? Não só a parte de publicidade, mas a parte de estar presente online. Hoje a gente tem pacotes no QCanto que a gente vende presença na internet, então a pura presença já tem um grande valor, ele pode colocar as fotos, pode subir um cupom de desconto, pode colocar um vídeo. A gente tem algumas ferramentas, então cupons de estatística demográfica, e a gente tem, por fim, a parte de resultado e destaque, que é o futuro do QCanto. A gente precisa trazer clientes para a pessoa que está anunciando. Cada vez mais os anunciantes buscam performance. Isso é uma coisa que mudou drasticamente nos últimos anos, especialmente porque tem muitas ferramentas de performance, como o Google AdWords e o Facebook Ads, que vieram para meio com inovações que a gente está seguindo a mesma linha. A gente precisa trazer transação, a gente precisa provar que o anúncio no QCanto ele traz clientes.
Como eu falei, o futuro do QCanto ele está muito no mercado de transação. É uma coisa que a gente está apostando levemente agora, porque o mercado não está pronto, mas você está vendo um movimento lá fora de vários outros sites que fecham essa transação e provam o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Isso é uma coisa que a gente poderia apostar tudo agora, mas o Brasil não está pronto e os donos de estabelecimento eles não estão nesse nível de sofisticação para exigir isso. Mas daqui a 5, 10 anos, a nossa área inteira que cerca o QCanto, ela vai estar feita por transação. Então, as pessoas vão anunciar, sei lá, o dono do restaurante está disposto a pagar até R$10 para eu trazer um novo cliente. Ele não vai pagar R$100 para ter um destaque. Isso é uma mudança muito grande e precisa de muita tecnologia nos aplicativos e nas pessoas que estiverem nesse mercado. Eu fiz eu nem sei como chama esse gráfico, acho que é Spiders, sei lá. E eu vou falar sobre vários modelos que circundam o QCanto para vocês entenderem onde cada um atua. Isso é o QCanto hoje, a gente tem muito mais mídia recorrente e no futuro a gente quer ter muito mais transação self-service. O que isso significa? Que a gente quer que as próprias donos de estabelecimento anunciem entrando no site, tipo, eu quero anunciar, eu quero 3 clientes, vou pagar X reais. Esse é o mundo perfeito. Mas hoje a gente ainda está com esforço de venda, de pessoas vendendo e vendendo mídia. Então a gente vê essa transição, não sabe quanto tempo vai demorar, mas a gente está já pensando em fazer isso. Outros modelos próximos. Esse aqui é o OpenTable. Não sei se alguém já usou reserva de restaurante, mas é o tipo de serviço que você usa uma vez e você quer usar sempre. Então, ele tem uma recorrência muito grande. O cliente que usa um aplicativo de táxi ou uma reserva de mesa, ele se satisfaz muito facilmente. Então, ele volta a fazer sempre. O Restaurando está aqui no Brasil. O OpenTable lá fora ele já fez 530 milhões de transações. Apesar de ter ficado mais famoso agora, ele é uma empresa de 98, empresa muito antiga. E ele foi comprado recentemente pelo Priceline, que é outra empresa transacional, só que na área de viagens. Esse daqui é o TripAdvisor, que eu já comentei com vocês. Ele é um dos casos que eu gosto mais de citar do nosso mercado, porque ele foi lucrativo desde o começo, isso é raríssimo. Ele também faz transação no mercado de viagem, e o mercado de viagem tem essa particularidade, que ele foi o primeiro mercado a ser preparado para fechar a transação e dar comissão para quem, como o TripAdvisor, faz esse tipo de serviço. O TripAdvisor é um portal de conteúdo, só que ele traz a transação para você comprar uma passagem, para você comprar um hotel. Então, ele meio que ajudou a formar esse mercado de transação, que hoje também está partindo para outros verticais, como reserva de mesa, como táxi, etc. O Groupon, acho que todo mundo aqui conhece compras coletivas, é um cara que mudou muito de lugar, ele era transacional com compra coletiva, ele mudou quase para e-commerce, vendendo viagem e produtos, e hoje ele está voltando para transacional de novo. Ele também está fazendo reserva de mesa, ele comprou empresas de reserva de mesa, empresas de ingressos, e também está tentando fazer software as a service para pequenos estabelecimentos. Então você vê uma mudança, foi para lá, foi para cá e voltou de uma empresa que escalou muito cedo, sem ter certeza do modelo de negócio. E o Foursquare, eu acho que é um cara que já está pensando uma linha à frente, ele já tem essa pegada um pouco de transação, então quando você paga a publicidade, que é self-service, você chega lá e você mesmo compra, ele já te dá uma ideia de transação. Ele não é uma transação em si, mas ele fala, com esses $20 você conseguiu 8 check-ins, ou seja, 8 pessoas entrando na porta do seu estabelecimento. Então ele é um dos primeiros players que está trazendo, desde o primeiro produto de monetização, uma ideia de retorno sobre investimento muito forte. Esse aqui é um gráfico para ilustrar para onde está indo cada player. Eu acho que você vê que as setinhas apontam muito para a transação e muito para a recorrente, que é o mercado perfeito, né? Se tem uma pessoa que fica transacionando e você ganha uma comissão e você não precisa ter esforço nenhum para ela voltar, esse é o modelo de negócio perfeito para o nosso mercado. E por último, eu vou falar sobre modelos que estão rolando agora, que eu gosto. Se fosse para abrir uma startup, eu pensaria com carinho. Começando pelo Software as a Service. O que é o Software as a Service, a grosso modo? É um serviço que você paga uma mensalidade e, idealmente, é um serviço tão bom ou tão difícil de você sair, ou tão complicado de você sair, porque ele é bom,
que você fica para sempre. Então, não importa o quanto que você gaste para trazer uma pessoa para dentro do seu software, contanto que ela fique anos, você vai ganhar muito dinheiro. Exemplos, Dropbox, que é armazenamento de arquivos, Salesforce de venda, Asana, que eu uso para controlar minhas to-do lists da empresa, Google Apps, o e-mail corporativo do Google, a gente não vai sair nunca disso, que ele é muito bom. Tem o modelo transacional, que não fica apenas no mercado do que canto. Eu vou dar alguns exemplos. O EasyTaxi, aplicativo de táxi brasileiro, quando você usa uma vez, você quer usar sempre, e é um serviço que, se cobrar R$1 por cada corrida, dá para ganhar algum dinheiro. Tem o Book, que eu vi surgir no Startup Weekend, um evento de startup, que ele junta manicures com mulheres que querem fazer unha em casa, mais barato e mais conveniente. O Profs, de um amigo meu da faculdade, você compra aulas online de outros professores, e através de uma plataforma semelhante ao Google Hangout, que tem uma lousa também, você tem aulas em casa. Então, você pode fazer aulas o ano inteiro. E, por último, os modelos de assinatura dentro do modelo de e-commerce. Acho que um dos únicos modelos que dão certo e são lucrativos são de assinatura, por causa dessa recorrência. O maior problema do e-commerce é que muitos deles não são lucrativos, mesmo os gigantes. E o fato é que a internet é um mercado muito eficiente. Então, se você tem o Buscapé para pegar o menor preço, o cara que está numa loja grande, ele está ferrado. E no Brasil não existe muito um atendimento bom dos e-commerces. Então, você não é muito fiel a, sei lá, Americana, Submarino. Mas esse tipo de clube, ele pega nichos. O Rabicho é um que eu participo desde o começo. Ele é um e-commerce de assinatura focado em comodidade para homens. Então, você recebe a cada 3 meses cueca da mesma cor, meia, gilete, etc. E você já sabe o que você vai receber. É um e-commerce de assinatura focado em comodidade, não em preço, não em marca. E esse tipo de e-commerce de assinatura de comodidade, ele não tem nível de desistência. Porque se o cara é preguiçoso, ele tem preguiça até de cancelar. A gente já trouxe um cara preguiçoso. Então, ele é o mundo ideal da assinatura. E aí a gente tem o Have a Nice Beer, que é outro tipo de assinatura, que é a assinatura que a gente chama de Discovery, que é aquela... Você abre e fala, nossa, legal, recebi uma cerveja alemã, vou compartilhar nas redes sociais. Hoje ela faz parte do grupo Wine, mas é uma assinatura super legal. Tem a mesma coisa para vinhos, mas a pessoa fica feliz de receber uma coisa diferente todos os meses. E por último, um modelo que eu conheci recentemente, é um que ele leva snacks saudáveis para o seu trabalho. Então, você pode assinar, sei lá, quero 30 snacks por mês, ele vai te mandar uma caixa, e cada dia você come um. São modelos recorrentes, focados em nichos, mas com alto potencial de ser lucrativos. E é isso aí.